A história de José do Egito. Sonhos, separação e perdão. Se prepare para esta incrível aventura bíblica. Essa história se passa na terra de Canaã, há muito tempo atrás. José era o filho amado de Jacó, seu pai, entre outros 12 irmãos. Por amá-lo mais, Jacó lhe deu uma túnica colorida. Mas esse privilégio despertou a inveja de seus irmãos, que o viam como o preferido do pai. Certa noite, ao dormir, José teve um sonho extraordinário. Ele contou aos irmãos: "Sonhei que colhíamos feixes de trigo no campo. Meu feixe ficou em pé, e os seus se curvaram diante dele." Os irmãos de José se olharam e imaginaram que José queria ser superior a eles. Isso só aumentou a raiva deles. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e o compartilhou. "Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim." Seu pai, Jacó, o repreendeu, perguntando se ele realmente achava que toda a família se curvaria diante dele. Os irmãos de José foram consumidos pelos ciúmes e, enquanto pastoreavam os rebanhos, decidiram jogá-lo em um poço vazio e frio. Mais tarde, eles venderam José como escravo por 20 moedas de prata a alguns comerciantes. Enquanto José era levado embora, os irmãos encobriram tudo, falando para Jacó que José havia morrido. Os mercadores que levaram José foram até o Egito, que era o lugar mais rico, com mais gente e com as maiores cidades daquela época. José chegou ao Egito como escravo, mas Deus estava com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Seu talento e integridade chamaram a atenção de Potifar, um oficial do faraó. Potifar confiou plenamente em José e o colocou para cuidar de tudo o que ele tinha. José cumpriu sua função com sabedoria e fidelidade, conquistando respeito e admiração de todos. Ele cresceu e prosperou dentro da casa de Potifar. Potifar era casado, mas sua esposa estava interessada em José. Como ele recusou, ela o acusou injustamente, mentindo que José a havia atacado. José foi acusado e não teve chances de defesa, por isso foi lançado na prisão. Mas apesar dos problemas, José permaneceu fiel a Deus. Na prisão, sua sabedoria e caráter o destacaram. O carcereiro-chefe o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Deus nunca o abandonou. O faraó teve sonhos que o deixaram preocupado, mas nenhum dos seus conselheiros conseguiu interpretar esses sonhos tão complicados. José, ainda preso, foi chamado para ajudar. José ouviu os sonhos do faraó com atenção. O faraó contou seus sonhos a José. O primeiro sonho do faraó foi sobre 7 vacas saudáveis que saíam do rio Nilo. Logo após delas apareceram 7 vacas doentes, que engoliam as saudáveis. No segundo, ele viu 7 espigas de trigo saudáveis que foram engolidas por 7 espigas doentes. Deus revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de muita fome. O faraó ouviu atentamente e nomeou José como governador do Egito para cuidar de tudo. José, agora governador, era a segunda pessoa mais importante do Egito. 7 anos depois, a fome se inicia e pessoas do mundo inteiro sofrem. Não existe outro lugar, além do Egito, onde exista comida. Durante os anos de fome, as terras ao redor do Egito também sofreram muito, e os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento para sobreviverem. Sem saber que estavam diante do irmão que haviam vendido, eles se curvaram diante dele, cumprindo o sonho de José. José os reconheceu, mas não revelou sua identidade imediatamente. Após idas e vindas, e vendo o arrependimento deles, José chorou e perdoou seus irmãos. José revelou sua identidade aos irmãos, dizendo: "Eu sou José. Não tenham medo, pois foi Deus quem me enviou antes de vocês para preservar a vida de todos." Ele os abraçou e trouxe toda a família para viver no Egito com ele. Assim, o plano de Deus se cumpriu. José foi um instrumento de salvação para sua família e para muitas nações. Esperamos que você tenha gostado deste resumo da história bíblica de José. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal Versos Animados e ative as notificações para ser avisado quando lançarmos os próximos vídeos. Clique para assistir ao vídeo com a música especial de José o Sonhador, que preparamos para você. O nosso principal objetivo é recriar de maneira divertida e resumida as principais histórias da Bíblia. Fique com Deus e até a próxima. José o sonhador confiava no Senhor, mesmo no poço ou na
prisão, Deus guiava seu coração. José, o vencedor, mostrou o seu amor, perdoou, salvou